Na Escola Bíblica Dominical de hoje, nós vamos iniciar o terceiro trimestre do ano de 2021. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Na aula de hoje nós vamos evidenciar as virtudes de Salomão e saber que a humildade de Salomão o levou a buscar sabedoria de Deus para governar o povo de Israel. Também nós vamos destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim da sua vida. Salomão foi abençoado por Deus com sabedoria, com riquezas e muita glória, mas no fim da sua vida ele deixou que o orgulho entrasse no seu coração e caiu em pecado. Também nós vamos apontar os feitos de Salomão. Fique conosco para mais um estudo da Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É com muito prazer, com muita alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando o terceiro trimestre do ano de 2021. Nesse trimestre nós vamos estudar o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Esta lição ela foi comentada pelo pastor Cleiton. O pastor Cleiton, ele é doutor e mestre em teologia e também membro do Conselho Geral da RAI, Rede Assembleia de Ensino, também autor de várias obras editadas pela CPAD. Vamos desfrutar desses ensinos maravilhosos trazidos pelo nosso pastor Cleiton. Quero pedir para você se subscrever no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com, é o endereço do nosso site. No site você pode baixar gratuitamente esses slides que aparecem na vossa tela e aprender, estudar conosco a Palavra de Deus. E também, se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você pode usar esses slides para dar a sua aula. Não se esqueça também de ativar o sino das notificações para que você receba semanalmente os nossos estudos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 1, vai ser ensinada no dia 4 de julho de 2021. Hoje nós vamos estudar a ascensão de Salomão e a construção do templo. A nossa leitura bíblica em classe que baseia esse estudo de hoje está escrito no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 a 34, também em 1 Reis, capítulo 6, versículos 11 e também os versículos 11 a 14. O texto áureo da nossa lição está no primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículo 11. E não podiam ter-se em pés os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa. A glória de Deus encheu a casa, encheu o templo. Os sacerdotes não podiam parar em pé por causa da glória de Deus que desceu ali no templo. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Ou seja, Deus deseja que seus filhos peçam a Ele
sabedoria. Sabedoria para ser um cristão verdadeiro, sabedoria para ser um obreiro de qualidade, sabedoria para andar na presença de Deus. Pedir sabedoria a Deus é ser sábio. Agora, por que nós vamos estudar o livro dos reis? O livro dos reis, ele fornece um relato da morte de Davi, do reinado do seu filho Salomão, também do declínio e da divisão de Israel. Também nós vamos aprender no livro de Reis que Salomão e muitos de seus assessores se voltaram para a adoração de ídolos no final da vida de Salomão. Também o livro de Reis relata o ministério do profeta Elias entre as 10 tribos de Israel ao norte. Ao estudar esse livro, nós podemos aprender verdades que vão nos ajudar a entender muitas coisas, principalmente a importância de adorar a Deus na casa do Senhor. Também nós vamos aprender que o casamento ele deve ser dentro de um consenso, ou seja, dentro da vontade de Deus. Não pode ser um casamento conveniado, um casamento acertado, um casamento negociado, assim como fez Salomão. Fazer escolhas corretas é muito importante, nós vamos aprender nesse livro, e ouvir também a voz mansa e delicada do Senhor. O livro de Reis foi compilado por um autor desconhecido a partir de vários documentários escritos, inclusive nas crônicas estatais. O que quer dizer as crônicas estatais, ou o que são as crônicas estatais? As crônicas estatais não eram os livros de 1º e 2º crônicas, mas é uma coletânea de registros mantidos sob a direção dos reis de Israel. Não se sabe ao certo também quando e onde foram escritos os livros dos reis. Em certa época, 1º e 2º reis era somente um único livro chamado de Reis. A divisão que criou os livros de 2º reis atuais, que nós conhecemos, ocorreu quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Os livros de Reis também têm outra coisa importante, que é muito bom nós colocarmos aqui. Eles cobrem mais de 400 anos da história dos israelitas, começando pela morte do rei Davi, aproximadamente 1015 a.C., e concluindo com a morte do rei Joaquim no ano 561 a.C. Esses livros são ricos em histórias, também doutrina, e fornece os fundamentos históricos e o contexto de uma parte significativa do Velho Testamento. Só para mostrar a vocês que quanto é importante nós estudarmos o livro dos reis para entendermos não toda, mas um pouco da história de Israel, e é isso que nós vamos estudar. Quando Salomão teve controle do reino, ele iniciou grandes construções. Então Davi morreu e agora o governo de Israel era Salomão. E Salomão, quando ele assume o controle do reino, ele tinha em seu propósito várias construções, mas ele priorizou uma. Qual? A construção do templo do Senhor. Veja que ele prioriza aqui as coisas de Deus. Davi havia deixado tudo pronto para esta construção. Porém, vamos ver que Salomão, com a sua sabedoria, ele vai organizar as coisas
para iniciar a construção. A terra, os materiais e o homem que iria fazer a intermediação desses materiais e a contratação de vários trabalhadores era Irão. Irão assim fez, contratou 3.300 coordenadores para 108.000 trabalhadores, e todos esses homens ainda eram supervisionados por Adonirão. Então é importante, trazemos aqui para nós uma lição e sabemos que é importante nós termos os nossos propósitos, temos a prioridade dentro desses propósitos, e que esta prioridade seja sempre Deus em nossa vida, sempre em primeiro lugar, e depois organizarmos para então darmos o nosso pontapé inicial, iniciarmos então fazer aquilo que o Senhor quer que façamos, para que assim vamos cumprindo os nossos propósitos diante da vontade de Deus, assim como iniciou Salomão. Na nossa introdução, nós vamos ver sobre a inteligência, a astúcia e a sabedoria. A inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo, ou seja, é a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Isso tudo, e todos esses elementos, ele compõe a inteligência. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais. Os outros animais são levados ou são conduzidos, eles vivem por instintos. Porém, o ser humano é um ser inteligente. O animal não tem inteligência, ele tem instinto. O topo da inteligência é alcançar a humildade. Isso nós encontramos escrito nos textos judaicos, que o topo da inteligência é alcançar a humildade. Então, sempre que o homem busca ser humilde, ele vai conseguir algo na sua vida. Portanto, buscar a humildade, viver a humildade, vai nos levar a viver a vida de forma sábia, com inteligência diante de Deus e dos homens. Astúcia. A astúcia é o mesmo que esperteza ou a habilidade da pessoa que não se deixa enganar com facilidade. Então, toda pessoa que não se deixa enganar com facilidade é uma pessoa astuciosa. Isso tanto vale para o bem quanto vale para o mal. Assim como pode ser interpretado como uma característica positiva no sentido do bem, ser uma pessoa astuta quanto ao bem, a astúcia também pode ser usada como um termo pejorativo, no sentido de alguém que tenta aproveitar de outro indivíduo para atingir um objetivo próprio. Aqui já falando da astúcia que leva o homem a ser astuto para realizar o mal. Mas graças a Deus que nós somos astuciosos para fazermos as coisas para o bem, principalmente não ser enganado pelas pessoas que querem nos destruir ou destruir a nossa vida espiritual. A sabedoria de Deus é outra coisa. A sabedoria é uma das características mais mencionadas a respeito de Deus. Deus é classificado como onisciente, ou seja, Deus sabe ou conhece todas as coisas. O homem também pode alcançar a sabedoria através de conhecimentos, através dos seus conhecimentos. Ele pode estudar, ele pode fazer uma faculdade, uma universidade,
ele pode se formar, enfim, ele pode ser um homem muito intelectual, pode ter sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus, ele não pode alcançar buscando aqui na terra, porque essa sabedoria, ela vem de Deus. Romanos 11:33 diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus os seus caminhos. Então, a sabedoria, Deus não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Deus deu a Salomão sabedoria para que Salomão viesse ter um discernimento que foi extraordinário, uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Veja que a sabedoria que Deus deu para Salomão foi muito grande. 1 Reis 4:29-30 diz que a sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ninguém era tão sábio quanto Salomão. Sabe por quê? Porque além de Salomão ter os conhecimentos que ele já tinha, que seu pai havia lhe dado, agora ele tinha também a sabedoria que vinha de Deus para a sua vida. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder, porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus. E Deus então deu ao seu filho Salomão um reino sólido. Deu sabedoria para que ele prosperasse, para que ele agisse com justiça. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu o seu apogeu na história. Então, no reinado de Salomão, nós vamos ver um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza, promovida por sua sabedoria, esse rei, esse destacado monarca, o rei Salomão, se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos, e tudo isso levou Salomão a perder a sabedoria de Deus, a perder todo o seu sábio conhecimento diante da política e também perder a sua vida espiritual, o seu relacionamento, a sua comunhão que ele tinha para com Deus. O primeiro tópico da nossa lição fala sobre a sabedoria de Salomão. Vamos ver a virtude de Salomão. Salomão apresentou ser sábio ao pedir sabedoria para Deus. Então, todo homem sábio pede a sabedoria de Deus. Nós estudamos aqui na terra, nós podemos fazer vários cursos, fazer várias formaturas em várias universidades, melhores que forem. Mas a pura sabedoria, a verdadeira sabedoria é a que vem do alto, é a que vem de Deus. Por isso o homem sábio, mesmo tendo muitos conhecimentos nessa terra, ele busca a sabedoria de Deus e fica ainda mais sábio, porque é com a sabedoria que vem de Deus que ele vai aplicar os conhecimentos que ele já obteve estudando secularmente aqui na terra. O primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9, diz:
A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre bem e o mal. Salomão tinha conhecimentos, mas ele foi humilde a pedir sabedoria de Deus para governar o povo de Israel. Salomão pediu sabedoria mostrando o quanto ele já era sábio. Isso é sabedoria. Você pode ser sábio conhecendo muitas coisas, estudando secularmente aqui na terra, se formando aqui na terra, cursando, fazendo universidades e faculdades. Mas você mostrará ser um homem sábio quando você começar a buscar a sabedoria de Deus. Ora, se Salomão fosse ganancioso, Salomão teria pedido dinheiro. Se fosse orgulhoso, teria pedido glória. Se fosse vaidoso, teria pedido muitos dias de vida. Se fosse vingativo, teria pedido o quê? A morte dos seus inimigos. Mas de que adiantaria Salomão ter dinheiro, ter glória, ter dias de vida, ver os seus inimigos mortos, se ele não tivesse sabedoria? Então, por isso, Salomão priorizou a sabedoria de Deus para a sua vida. O sábio pede sabedoria, ou seja, Salomão era sábio porque tinha já conhecimentos que foi adquirido através dos seus estudos e também que veio do seu pai Davi. Mas ele agora vai buscar a sabedoria que vem de Deus. Salomão foi humilde ao pedir sabedoria. Ele reconheceu a grandeza da sua tarefa e a responsabilidade de um rei. Ele reconheceu que a sua missão para governar Israel era grande. A sua responsabilidade como um rei do povo de Israel também era grande, e ele precisava da sabedoria de Deus para poder governar, para poder dirigir, para poder administrar o povo de Israel. Salomão, não permitindo que a imponência, ou seja, que a importância do seu reinado, que o valor do seu reinado lhe conduzisse à prepotência, ou seja, não deixasse que ele viesse a ser influenciado por esse poder. Ao contrário, Salomão demonstrou profundo autoconhecimento, ou seja, Salomão sabia da responsabilidade de governar um povo. Ele mostrou esse autoconhecimento, esse reconhecimento de que ele deveria então ser uma pessoa que viesse, que estivesse preparada, que tivesse a sabedoria de Deus, porque a responsabilidade para governar o povo de Israel era grande. A sabedoria na prática de vida. A sabedoria, nós temos então a sabedoria evidenciada pelo mal e a sabedoria que vem do alto, que se caracteriza pelas virtudes do fruto do Espírito Santo. Então a sabedoria evidenciada pelo mal vem da inveja, do sentimento faccioso. A inveja e o sentimento faccioso leva o homem a viver, a buscar uma vida terrena, a viver uma vida do tipo animal, terrena e animal, uma sabedoria que não é a sabedoria que vem de Deus, ela é evidenciada pelo mal, ela é diabólica, ela é fruto de ciúmes, de divisionismo. A sabedoria evidenciada pelo mal
perturba as obras perfeitas, tanto do homem quanto de Deus. É por isso que nós, como cristãos, como obreiros, como trabalhadores do reino de Deus, devemos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus. Não devemos ser levados pela falsa sabedoria, pela inveja, pelo sentimento faccioso que leva o homem a pensar de uma forma terrena, de uma forma animal, diabólica. Não, devemos buscar a sabedoria de Deus, caracterizada pelo fruto do Espírito Santo, a pureza, a pacificação, a prudência, a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e também a sinceridade. Então vamos buscar a sabedoria que vem do alto, que é boa. Ela vem de Deus para a nossa vida e nos ajuda a governar, nos ajuda a dirigir tanto a nossa família quanto a igreja que está sob a nossa responsabilidade, ou quanto a um departamento que está sob a nossa responsabilidade. Vamos buscar a sabedoria de Deus, que vem de Deus, né? A sabedoria de Deus nós nunca vamos obter, mas podemos buscar a sabedoria que vem de Deus para a nossa vida. O segundo tópico fala da consolidação do poder. Vamos ver agora que o poder foi consolidado, a glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, ele foi grande, foi imenso geograficamente, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Então, no início, tudo isso foi acontecendo de bom com o povo de Israel. Um reinado de paz, um reinado de justiça, um reinado com alegria, sempre ampliando os territórios, as terras, enfim, crescendo. Veja o que diz 1 Reis 4:24. Porque dominava sobre tudo quanto havia do lado de cá do rio, de Tífisa até Gaza, sobre todos os reis do lado de cá do rio, e tinha paz de todos os lados ao redor dele. Salomão trouxe paz para o povo de Israel, que vivia em paz, que vivia alegre, que vivia vendo sempre a justiça acontecer. E também essa paz, essa justiça, essa alegria, ela foi então crescendo e todas as outras nações também ficaram sabendo dessa paz que tinha, ou seja, ela influenciou as outras nações a viverem também uma vida de paz. Por isso que é glorioso o crente viver com Jesus Cristo. Jesus é a verdadeira paz e você pode transmitir paz às outras pessoas com a sua vida, com o seu testemunho de vida, no conversar, no se comportar, enfim, no seu viver dia a dia, você pode transmitir paz para as pessoas. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar, porque tinham paz, porque tinham alegria, porque tinham vida espiritual, porque tinham a vida de Deus na vida deles. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros, trazendo ao povo paz e segurança. Então, se um governo quiser ver a sua nação cheia de paz, quiser ver a sua nação cheia de alegria, deve ter essas características
governar com justiça, governar em paz, governar com sinceridade, governar para o povo e não para si próprio. Os Salmos diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E assim aconteceu com Jerusalém. Salomão, o rei de Jerusalém, o rei de Israel, ele tinha paz e por isso Jerusalém também tinha paz. Mas vamos ver aqui a imprudência de Salomão. Ele deixou que a riqueza, que o poder, que a glória, que a fama viesse tomar conta da sua vida. O rei Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas, conforme relata o livro de 1 Reis 11:3. Esses casamentos políticos que Salomão fez não estavam no propósito de Deus. Essa foi uma ação de Salomão e não uma ação de Deus. Não era necessário que Salomão fizesse esses casamentos. Não era necessário fazer essa negociata para crescer, porque Deus estava com ele e Deus é dono de todas as coisas, mas ele começou a tomar atitudes próprias e aí ele vai cair em pecado e principalmente no pecado da idolatria, porque os casamentos políticos eram consolidados através da amizade de Salomão com outros reis. Ele foi fazendo aliança com outras nações, com outros reis, através desses casamentos. Veja que ele vai ter 1000 mulheres. Com isso, a sabedoria do rei foi se espalhando rapidamente entre os povos. Mas será que isso era necessário? Não, porque Salomão tinha a sabedoria de Deus na vida dele. Economicamente, Israel tornou-se uma grande potência, mas as esposas do rei, o que elas fizeram? Começaram a trazer outros deuses, trazer ídolos, trazer imagens para Jerusalém. E agora o povo, não só Salomão, mas o povo agora vai entrando no pecado da idolatria. Será que Deus aprovou Salomão ter 1000 mulheres para que essas mulheres então viessem trazer a idolatria para dentro de Jerusalém? Então as esposas do rei trouxeram religiões diferentes, religiões idólatras, e Salomão envolveu-se na idolatria dos deuses de suas esposas. Essa foi a imprudência de Salomão. Veja que o orgulho precede a ruína. Todo homem, antes de pecar, ele peca por causa que ele dá brecha para o orgulho. Porque o Satanás se orgulhou e foi despachado do céu. Não ficou lá por causa do orgulho. Então, o orgulho sempre precede a ruína. Temor a Deus é necessário para a nossa vida. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Por que entram por esses caminhos que não são os caminhos de Deus? Porque buscam sabedoria que não é a sabedoria de Deus. Porque buscam outros lugares que não são os lugares de Deus. Porque buscam outros intentos, outros propósitos, outros sonhos que não são os sonhos de Deus. Porque deixam de temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, foi entrando devagarzinho na vida de Salomão.
Era o diabo entrando com o seu sapatinho de algodão e foi entrando, né, de uma forma silenciosa na vida de Salomão. Então os desvios foram chegando aos poucos, através dos acordos políticos que ele foi fazendo. Nesses acordos políticos, com certeza, veio as mentiras, veio a infidelidade, veio muitas outras coisas, a corrupção. E isso foi destruindo os valores espirituais da vida de Salomão. 1 Reis 11, 1 e 2 diz: e o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações de que o Senhor tinha falado. Veja que o Senhor já tinha falado, já estava escrito: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. E foi o que aconteceu com Salomão. Perverteu não só o coração de Salomão, mas de muitos outros a seguir os seus deuses. E continue, Deus diz aqui: a estas se uniu Salomão com amor. E o propósito que Deus tinha com Salomão veio agora a ser destruído por causa da imprudência de Salomão, que deixou o orgulho invadir a sua vida. Salomão abriu seu coração para o orgulho. Salomão perdeu seus valores morais, perdeu seus valores espirituais, perdeu seus valores políticos, quando permitiu, então, esses pequenos desvios assumissem proporções gigantescas em sua vida. São as pequenas coisas, amados e queridos irmãos, pequenos detalhes, coisas que você acha que não tem importância. Ela pode crescer, ela vai crescer, vai ficar gigante e vai tirar você da presença de Deus. É pequeno mesmo, mas é um pecadinho, é um detalhezinho, não tem importância, não faz mal. São as pequenas coisas que se tornam grande dentro do homem, que deixa entrar e depois acaba se distanciando da presença de Deus. Devemos ter cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa então com pequenos deslizes. O terceiro tópico da nossa lição fala da construção do templo. A construção do templo. O nobre propósito de Salomão era nobre. Ele tinha na sua mente muitas coisas para fazer em Jerusalém, muitas construções grandiosas, mas ele priorizou aquela que foi nobre. Qual foi a nobre? A construção do templo para adoração a Deus. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, disse ele. Nisso se percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel nos primeiros anos do seu reinado. Então tinha tudo isso, essa pureza, essa vontade de servir a Deus, de ser fiel a Deus, de trabalhar com pureza, de trabalhar dentro da verdade. Mas ele deixou que esses pequenos deslizes entrassem na sua vida. O orgulho tomou conta, levou isso tudo para a cabeça de Salomão, e ele então vai cair no pecado da idolatria e em outros pecados, em coisas desagradáveis a Deus. Mas nos primeiros anos ele foi bem. Então vamos ter cuidado. Se chegamos até aqui fiel a Deus,
Vamos perseverar e ser fiel a Deus. Se chegamos até aqui, agradando ao Senhor com as nossas atitudes, vamos continuar nessa mesma vida, uma vida vivificada, uma vida avivada. Isso que é avivamento, ter uma vida sempre na presença de Deus, fazendo sempre o que agrada a Deus, fugindo do pecado, fugindo das tentações, não deixando pequenos detalhes atrapalhar, ser um embaraço na nossa vida espiritual. Salomão quis demonstrar seu amor a Deus e construiu o templo em Jerusalém da melhor qualidade e do maior valor, que era o ouro. Tudo era revestido de ouro e algumas peças eram de ouro puro. Tudo era de ouro, revestido de ouro, e peças ali no templo eram ouro puro, maciço. Por que Salomão fez isso? Para dar qualidade a esta construção que para ele foi uma construção nobre, que para o povo de Israel também foi grandiosa e maravilhosa, e Deus se agradou também disso. O templo do Espírito Santo. Agora, essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Então, no Antigo Testamento, a construção do templo foi uma forte característica para o Antigo Testamento. Mas a visão de Deus, Deus queria morar onde? Quer morar onde? No homem. Então, o homem, ele torna-se morada de Deus através da redenção de Cristo. Cristo morreu na cruz do Calvário e agora a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado, transformado, limpo, puro, que serve a Deus. Portanto, agora Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita agora no templo que ele fez, o homem. O homem é o templo de Deus, o homem regenerado, transformado, passa a ser o templo de Deus, a morada de Deus. Então você quer ser templo de Deus? Receba Jesus na sua vida. E é nesse lugar que deve haver riqueza. É nesse lugar, é dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida interior que deve estar a riqueza, que deve estar a beleza. As pessoas buscam a beleza exterior. Muitas pessoas gastam rios de dinheiro para ter uma beleza exterior, mas o seu interior está podre. O seu interior está destruído, está acabado. A beleza, ela é bonita por fora. É como Jesus disse, é um sepulcro caiado, que é embelezado por fora, mas por dentro só tem imundícia, só tem podridão. Então devemos embelezar o nosso interior. Como que nós embelezamos o nosso interior? Como nós enriquecemos o nosso interior? Enchendo o nosso interior da palavra de Deus, enchendo a nossa mente da palavra de Deus, nos enchendo do Espírito Santo através da oração, da busca de Deus, e aprendendo aqui, buscando sabedoria para buscarmos a presença de Deus. Assim nós vamos embelezar, enriquecer o nosso interior, e o Espírito Santo vai morar no nosso interior, vai fazer morada na nossa mente, na nossa vida.
Veja o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, e o versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? A glória do Senhor é o terceiro item do terceiro tópico. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. Que maravilha! Quando Deus se manifesta na igreja, mas é maravilhoso quando Deus se manifesta na nossa vida. Mas nós também somos igreja. Mas quando a igreja se reúne e a glória de Deus se manifesta entre nós, há batismos com o Espírito Santo, há dons espirituais, almas que se reconciliam, outras que se entregam para o Senhor, porque a glória de Deus se manifesta. Quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, foi a primeira. Ali a glória de Deus se manifestou. Aqui Salomão, ele vai reconhecer a grandeza de Deus. Ele reconhece o senhorio de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus sobre todas as coisas. No primeiro livro de Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, nós lemos: E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Mas não era uma nuvem materialmente falando, era a glória de Deus enchendo a casa. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, porque a glória de Deus era grande. Com certeza esses sacerdotes caíram por terra, glorificando a Deus, adorando a Deus, porque era grande, imensa a glória do Senhor naquele dia. E não podiam permanecer em pé para ministrar, não conseguiam ensinar, não conseguiam falar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ele quer encher a sua casa também nesse momento, agora. Você pode ser cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. Deus se manifesta em nós. Não é só quando nós nos reunimos na congregação, na igreja. Não é só lá. Ele se manifesta quando você tem Ele na sua vida. Em qualquer lugar você está em comunhão com Ele. A segunda manifestação da presença de Deus no templo. Veja que Deus vai sempre se manifestando. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo. Está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1 a 3. Desta vez, além da glória, desceu também o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E o que nós aprendemos aqui, por exemplo, o tabernáculo, o fogo do céu, a glória de Deus e o fogo também desceu no tabernáculo que foi construído por Moisés do deserto. Também desceu agora sobre o templo construído por Salomão. E o Espírito Santo desceu sobre quase 120 no cenáculo também. Línguas como de fogo se manifestaram ali. O poder de Deus caiu ali entre aqueles quase 120. E eles foram batizados com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas estranhas, a evidência física. Veja que Deus gosta de se manifestar quando o povo se reúne para adorá-lo, para glorificá-lo com alegria,
com o coração cheio de paz. Não importa onde você esteja, seja reunido com a família, seja reunido na igreja, às vezes até sozinho, o Senhor se manifesta na nossa vida como Ele está se manifestando aqui na minha vida agora. Estou só aqui, mas o Senhor está aqui enchendo-me da sua glória, do seu poder, da sua unção. Deus se manifesta entre aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então, hoje, o templo do Senhor é quem? É cada crente, que individualmente é a casa do Senhor, é a igreja do Senhor, que tem comunhão com o Senhor, que louva ao Senhor nosso Deus. Então nunca houve, amados irmãos, na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão. Você fala, aí você pode dizer assim, Jesus, mas Jesus é Deus. Nós estamos falando de homem. Nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-lo com justiça e correção durante os anos do seu reinado. Ele buscou a sabedoria de Deus e reinou com sabedoria o povo de Israel até dado momento da sua vida, quando ele deixou entrar o orgulho e agora ele foi caindo, foi perdendo a moral, foi perdendo a espiritualidade, foi perdendo o respeito, foi perdendo tudo. Por quê? Porque ele deixou de adorar a Deus para desagradar a Deus e ir adorando deuses estranhos. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou sua sabedoria tanto para consolidar seu poder, quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. E nós podemos também construir a nossa morada, né? Agora, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda e nós estamos construindo a nossa morada. Qual é a morada de Deus? O nosso interior, a nossa vida. Somos o templo do Senhor e nós precisamos, cada tempo, cada dia, todos os dias, nós precisamos dar uma olhada, né? E limpar a nossa casa, deixar ela bem limpinha. É a morada de Deus, é o templo do Senhor que Deus quer morar e nos abençoar a cada dia mais. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e até a próxima oportunidade, quando nós aqui estaremos, se Deus nos permitir, estudando a palavra de Deus juntamente com você na escola bíblica dominical.